Hoje eu tive grupo de estudos, né? E aí foi uma coisa muito legal. Eu ia gravar stories, mas eu falei assim, não vou gravar não, tô muito desanimada pra isso. Só que daí o meu namorado acabou de fazer uma pergunta pra mim, né? Dizendo que algumas pessoas vieram pedir ajuda dele pra fazer um trabalho e aí ele não recusou e fez trabalho pra pessoa. Enfim. E daí eu fiquei pensando, eu respondi ele, né? Ele perguntou se ele foi besta, né? Eu disse que não, porque isso é bom, não sei o que, tá. Aí só que eu falei assim, isso deu uma ideia sobre o que a gente estudou no grupo de estudo que eu não tava querendo gravar. Então eu falei, será que é pra eu gravar então? Meu Deus, tipo, um aviso, grava, menina. Tira isso da tua cabeça, grava. Aí eu fiquei, meu Deus, será que de novo aquelas coincidências que eu já tinha falado pra vocês? Então eu saí desse grupo de estudos do livro, assim, maravilhada, porque eu tive um pensamento dialético, né? Eu tenho esse blog de filosofias dialéticas, então eu falei, meu Deus, eu preciso escrever lá. Então eu fiquei muito pensativa, assim, até um pouco triste sobre o que eu pensei, né? Assim, o que eu pensei quando eu saí, assim, depois que eu aprendi tudo aquilo, foi tipo, então quer dizer que eu posso me desdobrar inteira, me humilhar pedindo explicações pro professor, ou até mesmo na prática mesmo, sei lá, antes eu não sabia ir no banco e agora eu sei porque eu passei humilhação lá de aprender a lidar com aquela pessoa, né, que tá me atendendo, ou de aprender a fazer coisas, né, por ser mais velha, ou por ter um porte, assim, tipo, forte, que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou forte, que eu sei me expressar, que eu sei, assim, lidar, né? Que nem tem até uma frase da Juliette que ela fala assim, então quer dizer que só porque eu sou forte significa... Então ela fala mais ou menos assim, então quer dizer que por eu aguentar mais eu tenho que apanhar mais. Nesse sentido, eu sou forte, sou durona, mas eu também sou sensível e chorona, por exemplo. Tá, então eu falei tudo isso para dizer o quê? Lá no primeiro capítulo com a professora a gente estudou o quê? Numa das frases eu gostei mais ou menos assim, que lá fala. Se eu não tenho a necessidade de pensar, então eu não me desenvolvo. Eu aprendi também hoje com a professora, lendo através do livro, né, nesse grupo de estudo, sobre essa educação, né? Ela fala que essa educação escolar precisa de complexidade para que o aluno aprenda, que né, nesse ensino tem que trazer algo a mais, tem que ter uma qualidade, tem que ter uma dificuldade para assim ele desenvolver, porque na medida que eu aprendo, assim eu me desenvolvo, né? Deixa eu ver mais aqui. Só avança com a dificuldade, o ensino precisa ser sólido, com qualidade, né? Nem toda aprendizagem também, ela... Tá, agora eu vou explicar o que quer dizer tudo isso que eu tô falando, o que tem a ver esse estudo que eu falei, dessa dificuldade, dessa aprendizagem. O que isso tem a ver com o que eu falei no começo sobre ser uma pessoa forte? Então, o que tem a ver? É claro que eu sou uma pessoa forte, porque você me dá essa responsabilidade, né? Por que eu aprendi no banco e agora, por exemplo, meu irmão não sabe ir no banco? Porque eu fui responsável por ter... Eu tive essa disposição, por exemplo, né? Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? É claro que eu vou me desenvolver. É eu que estou colocando a necessidade de eu pensar, né? Então, é claro que eu vou apanhar mais. É porque eu sou mais forte, porque eu aprendi a ser dessa forma, né? Então, esses desafios, né, eles vão, sim, fazer com que eu seja essa pessoa, entende? Então, eu dei só um exemplo, né, que foi em relação a irmãos, né? E a gente pode colocar outros. Ah, por que fulano sabe fazer isso? Por que eu não sei fazer isso? Por que não sei o quê? Então, é por causa dessa dificuldade, desses graus,
da vivência também. Às vezes eu não sei o que é ser mãe, por exemplo, mas fulano sabe uma dificuldade de ter um filho, por exemplo, né? Mas isso também não quer dizer que eu não saiba o porquê, sendo se eu tiver passado, sei lá, ajudado minha mãe nessa criação dessa criança, por exemplo. Isso não quer dizer nada também, né? Então, às vezes a gente fazer uma coisa pro outro, é aí que eu quero chegar. A gente tá tirando esse desenvolvimento dessa pessoa. Então, estou falando de fazer. Por exemplo, tem gente que tem aquela frase que fala: quem cola não sai da escola, por exemplo. Às vezes, se eu colar, tudo bem, eu vou passar, daí vai ser uma coisa momentânea. Mas a longo prazo, eu sei que aquilo ali, eu tô burlando o meu próprio conhecimento, a minha própria aprendizagem, sabe? Às vezes, por exemplo, teve um trabalho que eu fiz com uma amiga e ela fez praticamente todo o trabalho. E eu falei pra ela que eu tava me sentindo muito ruim, entende? Mas eu sei que eu não me dedicando o suficiente para esse trabalho, eu sei que eu tava me tirando esse conhecimento e sei que ela tava se desenvolvendo mais, entende? Então eu tive essa consciência, sabe? Então às vezes a gente apanhar mais, porque eu tô me desenvolvendo mais, isso quer dizer, entendeu? Então, fim de papo. Essas coisas que eu estava falando agora era sobre os meus pensamentos, não tem nada sobre o teórico. Então, se vocês foram ver lá, eu falar, ela tá mentindo. Não, é o que eu tô pensando. De dificuldade, não estou romantizando, tá? Desgaste emocional. Não estou romantizando essas coisas. Estou falando sobre determinado grupo de frases que teve, que eu tive esses pensamentos do porquê. Então, criança.